Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta, dessa vez para falar sobre o Novo Horizontino, uma das grandes sensações do Campeonato Paulista de 2024, semifinalista da competição, após ter uma das 4 melhores campanhas da primeira fase e também conseguir ultrapassar o São Paulo pelas quartas de final, jogando fora de casa, jogando no Morumbi. Vai ter o Palmeiras pela frente na grande semifinal, mas esse é um vídeo muito mais destinado para falar como joga a equipe do Novo Horizontino. Não é um vídeo para falar especificamente da semifinal, não é um vídeo especificamente para falar sobre o que já se passou, mas é um vídeo de mostrar um pouco de alguns mecanismos do Novo Horizontino do Eduardo Batista que ele pode também utilizar na Série B do Campeonato Brasileiro, nessa sequência da temporada. Falando em Série B, lembrando a última temporada, o Novo Horizontino quase conquistou o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, bateu na trave na última rodada. Mas falando agora de 2024, trazendo já um pouco de um desenho do Novo Horizontino de 2024 aqui ao lado da tela. Antes de detalhar um pouco sobre ele, vou pedir para você deixar o joinha aqui embaixo, também para você compartilhar esse link em grupos de torcedores que você tem, porque isso ajuda demais aqui no crescimento do meu trabalho para chegar à próxima meta dos 3.500 inscritos. Estou sempre falando aqui do futebol brasileiro, independente da divisão, independente da região. Já fiz um vídeo parecido com esse agora que eu vou estar desenhando para vocês, com o esporte, né, de como o esporte joga. Vai ter até uma atualização na sequência, mas fica ligado aqui, vai ter muita Série B pela frente, Série A e Série C também. Falando um pouco sobre esse Novo Horizontino e trazendo já o desenho mais utilizado, a estrutura mais utilizada pelo Eduardo Batista nessa temporada, que foi o 3-4-3, a linha de 3 zagueiros lá atrás, 4 homens no meio de campo, sendo 2 deles normalmente 2 meias centrais, e tendo os laterais, tanto o lateral direito como o lateral esquerdo na linha do meio de campo. E lá na frente 3 atacantes. No primeiro momento eu não vou detalhar tanto os nomes dos jogadores, vai ser muito mais para falar da estrutura e de algumas movimentações, mas depois vou trazer alguns nomes específicos da equipe do Novo Horizontino. 3-4-3 é o desenho inicial, falando um pouco de como o Novo Horizontino sai para jogar, um mecanismo de saída de jogo do Novo Horizontino, a saída dos 3 zagueiros, né? Então tem uma saída de 3, com normalmente um jogador à frente, um dos jogadores do corredor central, um dos 2, né? Trazendo para o exemplo mais recente, que foi o jogo contra o São Paulo, a presença do Giovani por ali, ajudando a essa saída de jogo, mas o Marlon, William Farias também são nomes que podem girar por ali, e os laterais um pouco mais à frente, com uma possibilidade de saída pelos lados. Falando um pouco da marcação, da estrutura defensiva do Novo Horizontino, e aí eu vou trazer 3 campos para vocês. Um deles, um 4-4-2 de um Novo Horizontino jogando num bloco médio-alto, basicamente dentro desse desenho que você está acompanhando, jogadores do meio de campo pisando no campo de ataque. Foi muito que aconteceu contra o São Paulo, né? Jogadores no primeiro tempo, principalmente, jogadores do meio de campo e do ataque tentando tirar o espaço, sufocando, e é um dos grandes pontos desse Novo Horizontino. Sufocar o adversário, não deixar o adversário pensar muito com a bola e fechar muitas linhas de passe, por isso o meio de campo muito povoado, girando dentro desse 4-4-2 e girando também dentro de um 4-5-1. Um outro grande ponto, eu falei de um Novo Horizontino que tem 3 zagueiros, você pode estar perguntando quem é esse quarto defensor que fica lá atrás. Varia. Quando o adversário ele tem a bola pelo lado esquerdo defensivo do Novo Horizontino, quem sobe é o lateral esquerdo e o lateral direito volta para fazer a linha de zaga. Quando o adversário tem a bola do lado direito defensivo do Novo Horizontino, esse lateral direito, trazendo para o exemplo do São Paulo, William Lepo, trazendo para o exemplo mais recente, o outro recente também contra a Portuguesa, Raul Prata, avança um pouco mais e o lateral esquerdo volta para a linha de zaga. Então, um pouco dessa movimentação do Novo Horizontino sem a bola, que também numa linha mais baixa joga dentro de um 5-4-1, né? Dentro desse outro desenho que você está acompanhando agora na tela. Falando de um Novo Horizontino com a bola no ataque, e aí a gente já tem um outro desenho de um Novo Horizontino permanecendo com esses 3 homens lá atrás, e de um Novo Horizontino tendo a participação desses jogadores do meio um pouco mais à frente,
Giovani ou Marlon, ou então, no exemplo da Portuguesa, no jogo contra a Portuguesa, a presença do Rômulo e do Marlon. William Farias também pode girar dentro desses dois jogadores do meio central. É bom lembrar que o Rômulo ele já foi negociado com o Palmeiras, mas é mais de fato para trazer o desenho. E aí, dentro dessa projeção para o ataque, tem as movimentações e as interações pelos lados. No jogo contra a Portuguesa, por exemplo, se tinha o Rômulo pelo lado esquerdo interagindo com o Barcelos e interagindo com o Vagninho. Do lado direito se tinha a participação do Marlon, tendo ali à frente o Fabrício Daniel e tendo também um pouco de participação do Raul Prata. O centroavante ele é sempre muito móvel, seja o Neto Pessoa, seja o Luca, que em alguns momentos pode jogar como um centroavante, como um segundo atacante, sai para ajudar esse corredor central, sai para ajudar a construção também. E falando sobre esse no ataque, é um Novo Horizontino que se comporta muito bem, trabalhando a bola com passes curtos, mas que também não deixa o jogo muito burocrático. Em alguns momentos também pode lançar, ter algumas conexões diretas, tanto para explorar a mobilidade dos homens de frente, como para explorar também a estatura desses homens de frente. Um outro ponto que eu quero trazer às vezes pode ficar um buraco dentro ali daquela faixa de onde o 10 pode estar atuando. Então, em alguns momentos se tem um jogo muito lateralizado do Novo Horizontino que permite isso. Um outro ponto interessante do Novo Horizontino, o grande ponto interessante na minha visão do Novo Horizontino é justamente o equilíbrio que se tem. Os homens do meio de campo que ocupam, normalmente os dois homens do meio de campo, eles têm tanto um poder de criação como um poder defensivo bem parecidos. Se a gente olha para o Marlon, ele tem muito essa característica de construção, mas também é um cara que ajuda muito na parte defensiva. Se a gente olha para o Giovani, também, o Giovani um pouco mais para saída de jogo. Pelos lados de campo tem uma juventude do Heverson com uma experiência do Barcelos, e aí o Eduardo Batista ele pode escolher qual vai ser o jogador melhor para cada situação. Se tem do lado direito o Lepo e o Raul Prata como duas boas opções. E se tem numa linha defensiva Luizão, que foi muito bem, um dos grandes destaques do Novo Horizontino dentro do Campeonato Paulista, o Chico, que pertence ao Sport, que tanto atuou como pode atuar fechando um pouco a lateral esquerda como um zagueiro esquerdo. Foi um time muito bem equilibrado para o Campeonato Paulista. O grande ponto para o Novo Horizontino para ter um pouco de sucesso na Série B é a manutenção do grupo, que é complicado de se ter diante do destaque no Campeonato Paulista. Já perdeu o Rômulo, não vai contar com o Chico para a sequência da temporada, pelo menos num primeiro momento a informação é essa. O Chico deve retornar ao Sport para jogar a Série B, mas ainda assim, tendo a permanência da base, acredito que é um Novo Horizontino que tem tudo, e mantendo o Eduardo Batista, é um Novo Horizontino que tem tudo para ter uma boa Série B. É um grupo equilibrado, é um grupo forte, é um grupo que tem já um desenho e uma estratégia de jogo muito bem traçada, e acredito que, olhando para a semifinal, vai dar muito trabalho para o Palmeiras, sim. Inclusive não descarto, não dá para descartar um Novo Horizontino chegando à final, mas olhando principalmente para a Série B, um Novo Horizontino que é um dos candidatos ao acesso diante do que fez nesse primeiro trimestre, principalmente olhando de fato para Campeonato Paulista. Eu vou ficando por aqui. Qualquer observação que você tenha a fazer, deixa aqui nos comentários, deixa um pouco da sua opinião aqui nos comentários sobre o que você espera sobre esse Novo Horizontino. Também vai deixando o seu like se você gostou. Repito, compartilha o link, se inscreve no canal, também ativa o sino de notificações para mais conteúdos como esse. Vou ficando por aqui, até a próxima.